Olá, pessoal. Olá, bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia. Pessoal, hoje nosso podcast voltando aqui, já tem alguns dias, algumas semanas que nós não estávamos fazendo podcast, até pelo corre-corre, curso presencial, viagens, e agora retornando com o podcast. E hoje o podcast com a Milena, aluna do projeto. O podcast como que eu falo? A gente criou esse podcast para conversar, divulgar o trabalho dos alunos, mostrar os resultados dos alunos. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é qual o momento certo de pedir esclarecimentos ou até mesmo uma impugnação numa licitação. Tenho visto muitas dúvidas por parte de seguidores e às vezes também de alunos iniciantes. Mas antes de eu começar aqui, se você não é inscrito em nossas mídias sociais, aproveite, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho. O ProListação, posso dizer que é um dos maiores escritórios de consultoria, assessoria em licitações eletrônicas do Brasil, com histórico aí de mais de 18, 19 anos de atuação prática minha em diversos segmentos. Qualquer segmento que você perguntar, eu já atuei como consultor ou com a minha própria empresa no segmento da área médica odonto hospitalar. Então, se você quer inserir a sua empresa no maior mercado de contratação, no maior comprador, né? Vender para o maior comprador do Brasil, aqui você está no local certo. Por quê? Te ensino a vender do jeito que nós fazemos aqui, sem mimimi, sem enrolação, sem falsas dicas de gurus de internet. Aqui, o que a gente compartilha é realmente a vivência, o dia a dia de um escritório que atende clientes por todo o Brasil e que tem também o maior grupo de consultores. Nós temos o maior grupo de consultores do Brasil, consultores que se tornaram consultores de licitação, iniciando do zero, com alguns com conhecimento intermediário e outros com conhecimento até avançado, mas com alguns ajustes que precisavam fazer em sua carteira de clientes. E hoje eu convidei a Milena já está no projeto há alguns meses, para a gente falar um pouquinho sobre esclarecimento e impugnação. Ela trabalhou durante muito tempo em órgão público e agora está vindo para trabalhar do lado do fornecedor, participando de licitações para o empresário. Milena, como de costume, é importante você se apresentar, falar de onde a Milena é, sua experiência nesse mercado, para a gente partir para o assunto, para o tema. Então, bom dia a todos. Meu nome é Milene, eu sou advogada, especialista em licitações e contratos. Eu atuei por um tempo como pregoeira, agente de contratação, diretora de departamento de licitações e contratos. Tive uma experiência tanto na fase interna da atuação dos processos nos órgãos públicos, como também na fase externa. E hoje eu atuo ajudando empresários a vender para o maior comprador do Brasil, que é o governo, de uma forma segura, dentro da legalidade e utilizando de estratégias e conhecimentos técnicos que nós, como consultores, temos para facilitar esse processo, reduzir a burocracia para quem quer participar e garantir o sucesso nas participações. Ô Milena, qual é a principal dificuldade que você visualiza que principalmente os funcionários públicos têm para cair de cabeça? Vamos falar assim, o que impede eles de se tornar um consultor e faturar, ter renda, por quê? Eu vejo que funcionário público, no primeiro momento, para quem quer entrar, quer fazer um concurso, excelente, vai ter uma renda talvez de 3, 4, 5 mil, até acima da média do mercado privado, vamos dizer assim, a média do privado, ou a média nacional aí por volta de 3 mil reais. Só que depois que está ali algum tempo, parece que o negócio fica morno, né? Você não vê. Eu falo porque o que eu mais tenho contato é com funcionário público. Meu pai era funcionário público. O que eu mais vejo é assim: você não consegue visualizar um crescimento, às vezes, dentro daquele órgão. Você fala, pô, vou ficar aqui 20 anos, 30 anos fazendo praticamente a mesma coisa e minha renda vai aumentar muito pouco. Então, o que te motivou a sair do funcionário, de largar essa profissão que você tinha antes de ser funcionário público para vir para o mercado privado? Porque há uma diferença grande que eu falo também, nem todos os funcionários públicos podem ser empresários. Por quê? Você, quando funcionário público, você tem uma renda recorrente. Você passou num concurso, você tem uma segurança, acredito que ainda tem essa segurança de ter uma renda recorrente.
Não vai ficar, como o professor André e outros influenciadores já escutei falar também, não fica rico, não vai ficar milionário, e não vai ser pobre também. Vai ter uma vida mediana. Só que nem todo mundo quer essa vida mediana. Então, o que te motivou a sair e o que impede alguns funcionários de arriscarem? Olha, eu acredito que a primeira coisa entra esse detalhe da estabilidade, né, que falam, que a depender do cargo não é tão vantajoso, né? Os salários variam muito, tem cargos que a realidade não é tão boa, não dá nem para dizer que vai ter uma vida digna, né? Que é a maioria, né? É uma Exato. maioria, porque a gente às vezes se baseia lá, eu vou ser um juiz, quem é advogado, né? Eu vou ser um juiz, vou ser um promotor, vou passar na lista da Receita Federal, alguma coisa assim. Mas isso é uma minoria, né? Exatamente. A maioria dos cargos públicos, especialmente em cidades pequenas, o salário não é tão vantajoso. Então você acaba se acostumando, fica acomodado, né? Digamos assim, ou então a sua rotina se torna tão puxada, né? Tão complicada assim que você não consegue tirar tempo para analisar as outras opções. Então, acaba ficando acomodado, tem essa questão ali da estabilidade que você mencionou, que é uma garantia, querendo ou não. Sendo pouco ou muito, você tem a garantia de que no final do mês você vai receber aquele valor. E a partir do momento que você vai para consultoria, que você tem a sua própria empresa, não é bem assim. Só que a possibilidade de você conseguir ganhar um valor mais expressivo é grande. Então, você tem essa perspectiva de evolução, essa perspectiva de aumento, que no setor público, infelizmente, é mais complicado para quem é concursado. E aquele que é comissionado, né, que seriam os cargos de confiança, inclusive, vai ter aquele período que vai estar ali e depois também, né, já era, é complicado. Mas o que Milene, chamou atenção para a consultoria é que enquanto eu estava nesse meu cargo público, eu comecei a ver que muitas empresas cometiam muitos erros. E era em todas as licitações, não tinha uma que eu não tinha que, às vezes, desclassificar, inabilitar por algum detalhe. Aí depois elas tentavam recorrer. E já teve, assim, situações que, sinceramente, eu fiquei com muito dó da empresa, mas a gente não tinha o que fazer, né? Que o funcionário me ligou e era uma empresa que tinha funcionário específico para licitações dentro, que a própria empresa estava treinando. O funcionário me ligou pedindo, por favor, para reconsiderar a desclassificação, porque tinha perdido o prazo para envio. E nisso eu já tinha convocado umas 2 empresas para frente, não tinha mais o que fazer. Então, são detalhes, assim, o simples não acompanhar a sessão já gera prejuízos para a empresa, né? E vendo isso. Milene, e você que veio do lado interno do processo, eu falo interno porque você trabalhava dentro do órgão público, né, cuidando do processo na fase inicial. Com essas mudanças que aconteceram a partir da Lei 14.133, lá de 1º de abril de 2021. Acredito que você concorda comigo. Antigamente, qualquer um fazia o processo, não que a lei não previa uma penalização, mas praticamente isso não acontecia. E eu falo de experiência própria com a minha empresa e com a empresa de alunos e clientes que a gente faz. Só que com a mudança da lei, ficou muito mais sério o processo. Não dá para fazer de qualquer jeito e achar que não vai sofrer uma penalização. E nas últimas aulas do Projeto Maverick, das mentorias de terça-feira do Projeto Maverick, eu tenho me espantado com a quantidade de como que eu posso dizer, notícias que o pessoal traz, alunos e até mesmo o professor André comentando, das penalizações que as empresas estão sofrendo, principalmente por participar do certame, não apresentar documentação, não apresentar, às vezes, a proposta depois que ela ganha, achando que vai ser como era antes. Ah, eu não mando, o pregoeiro só vai desclassificar e pronto, acabou. Só que agora não. Estão sofrendo penalizações, né? Sim. É uma coisa que o pessoal às vezes pensa, nossa, hoje em dia pode estar mais fácil por causa da questão do formalismo moderado, que às vezes o pregoeiro pode fazer alguma diligência ali, mas não é bem assim. Antigamente você era desclassificado e ficava por isso mesmo, né? Mas hoje em dia eles até te dão a oportunidade de corrigir erros sanáveis, né? Não é todas as situações. Esqueceu de mandar algum documento, se depender, é inabilitado na hora, não tem o que fazer. Mas
a depender de alguma circunstância, que seja uma irregularidade pequena, tem essa questão do formalismo moderado. Só que se você não cumprir, não atender a essa convocação, você está suscetível de ser sancionado. E aí pode ser até a aplicação de multa, impedimento de contratar com o órgão, e a depender da gravidade do teu erro ali que você praticar na sessão, você pode ficar inadimplente, que aí você não pode contratar com nenhum órgão por determinado período. Então, é bem sério. Hoje em dia, a questão da fiscalização está muito mais rigorosa. E, inclusive, por causa dessa mudança da legislação, os órgãos investiram bastante na capacitação dos servidores. Então, muita coisa que até os servidores não tinham conhecimento antes, agora eles estão se atentando. Então, está muito mais rigoroso. E olha só o que o nosso amigo Rodrigo colocou aqui. Eu tive uma licitação que a empresa resolveu ser representada por procurador e anexou a procuração sem assinatura no envelope de documentação. Foi desclassificada por erro grosseiro. O que eu vi durante a minha jornada mais ativa com a minha empresa, grandes empresas que você imagina assim, essa empresa é impecável, cometendo falhas, mas falhas muito básicas no processo, e, consequentemente, eu que era uma empresa pequena, mas toda certinha, levava grandes processos por estar sempre com o processo, com a documentação e sempre organizado em todo o processo. Exatamente. A gente que atua com isso diariamente também já tem todo um trâmite, né? Tem todo um cuidado e sabe o que precisa ser observado para não cometer esses erros. E às vezes as pessoas vão lá tentar a sorte e acabam cometendo erros muito bobos, como esse que o colega mencionou, né? E são desclassificados. E ainda que pode ser que ele não tenha sido penalizado, alguns órgãos ainda consideram, mas tem muitos que penalizam. Porque quando você vai participar de uma licitação, você declara que cumpre os requisitos, né? Ô, Milene, no Instagram, o WL Moura colocou assim, Éder, licitações de materiais pela tabela SINAP. É possível impugnações pelos preços baixos? Você tem como fazer impugnações em todas as questões dos editais. Agora, tudo que você for apontar tem que ser muito bem fundamentado. Qual que é a tua base para alegar que esses valores da SINAP estão abaixo dos preços de mercado? Então, sempre que você for fazer alguma alegação na impugnação, é importante que tenha um embasamento ali e qual que é o fundamento dessa tua alegação. Se você simplesmente chegar lá e falar os valores que estão previstos no edital, mesmo que baseados na tabela SINAP, não condizem com a realidade do mercado, e ponto. Tá, mas por que não condizem? Qual que é a tua base para estar falando isso? O que eu vejo muito assim, a gente já vai partir para o tema, as pessoas questionam, gostam de falar, mas elas não fazem o que tem que ser feito. O professor André fala muito disso. Você está questionando, o preço está assim, assado. Você tem como provar isso? Tenho. Então, documente, faça a sua impugnação, solicite um esclarecimento, mas com fatos, com números. Não só pegar e falar, achar no achismo, né? E partindo para isso, qual a diferença, então, de um esclarecimento e impugnação? Que isso aí, eu vejo engraçado, né? Chega clientes para nós, clientes iniciantes, ou clientes que já até atuam, falam assim, eu li o edital aqui, eu quero que você faça um recurso que esse edital está errado. Eu quero que você faça uma contrarrazão. Eu falo assim, calma, vamos respirar. Primeiro fato, leu o edital? Leu. Então, você vai fazer. Primeiro passo, tem tempo. Falar de todos esses prazos. Vamos solicitar um esclarecimento. Vamos perguntar primeiro. Ou, se não, já é necessário fazer uma impugnação, mas eu vou transferir essa dúvida para você. Qual a diferença entre esclarecimento e impugnação? O esclarecimento você vai fazer o pedido quando você tem alguma dúvida, alguma questão ali do edital não ficou tão clara. E já a impugnação é quando você quer, de fato, questionar algum apontamento do edital. Você tem alguma objeção. Eu acho que essa exigência que está desproporcional ao objeto, ou determinada exigência não é condizente com a legislação, que acontece muito, muito mesmo. Então, ambos vai ter ali os seus
prazos, né? O prazo de 3 dias úteis anterior à data da sessão, do que está previsto para o edital. Só que o esclarecimento, o próprio nome diz, é para você aclarar eventuais dúvidas ou informações do edital que não estejam claras, que gerem confusão. E a impugnação é para você questionar as informações. E é importante o esclarecimento, porque se a empresa chega de participar com aquela dúvida, aí depois acontece alguma coisa na sessão e o pregoeiro, o agente de contratação te desclassifica ou inabilita por causa daquele detalhe. Acontece também, às vezes, uma dúvida sobre a descrição do item. Ali está descrito o objeto e, às vezes, poxa, mas será que eles podem aceitar, talvez, uma medida maior? Ou então uma medida um pouco menor? Aí você vai lá e participa achando que eles vão aceitar uma variação, mas não tinha nada previsto no edital. E aí é desclassificado por causa disso. Poxa, se eu tivesse feito um pedido de esclarecimento, isso não teria acontecido. Eu poderia ter evitado esse transtorno. Que o áudio não estava, né? Explicar para a nossa audiência a simplicidade de um esclarecimento, porque às vezes a pessoa acha que o esclarecimento ela praticamente está fazendo uma impugnação, e o esclarecimento, do jeito que a gente faz aqui, tem uma dúvida no edital, passa um e-mail com as informações, o e-mail provavelmente tem no edital, se não tem, liga no órgão, solicita um e-mail e solicita aquele esclarecimento. Às vezes você consegue no próprio portal fazer isso, né? É importante sempre olhar como que está a previsão da forma que você vai ter que fazer esse pedido, né? Cada edital vai ter ali determinado, vai ter uma cláusula específica a respeito do esclarecimento e impugnação, e você tem que ver se eles pedem para que você faça por e-mail ou direto na plataforma que vai acontecer a licitação, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas o esclarecimento é muito simples, é você estar enviando a sua dúvida, de fato, para o órgão para que ele sane ela. Agora, a impugnação, realmente, ela demanda um pouco mais de fundamentação, mas também ela é essencial quando você vê que tem alguma questão ali do edital que não é condizente com a realidade ou que está exagerada, irregular, ilegal. E é muito importante, sim, que saiba expor ali os seus argumentos da forma correta, porque uma coisa é o que a gente está pensando, né? Agora, outra coisa é o que a gente coloca no papel e o que o pregoeiro, a gente de contratação, vai estar lendo. A gente tem que saber expor os fatos, os argumentos da forma correta para que o órgão consiga compreender. Ô, Milena, e você que já foi pregoeira, como é visto pelo pregoeiro quando chega um esclarecimento e uma impugnação? Porque muitas vezes o empresário ele tem medo de solicitar talvez uma impugnação, algo assim, porque ele fala, eu vou ser carimbado ali naquela licitação. Como que é a visão do órgão público quando recebe um esclarecimento ou uma impugnação? Porque, querendo ou não, o esclarecimento e impugnação talvez é apontando um erro do pregoeiro, de quem elaborou aquela licitação, né? Sim, eu particularmente nunca tive problema com isso. Eu entendo que alguns vão entender que eu sou exceção, porque, né, tem aquela cisma com a questão dos pregoeiros. Mas eu sempre vi como uma oportunidade de corrigir alguma coisa e evitar possível transtorno mais para frente. Porque, querendo ou não, se o edital estiver errado, depois a gente vai se incomodar. O órgão em si vai se incomodar também. Querendo ou não, se receber uma impugnação e ali está uma alegação que é plausível e eu não aceito, a empresa depois ela tem outros meios para estar revendo essa questão. E aí o meu incômodo enquanto órgão pode ser ainda maior do que eu analisar e ver que realmente tem plausibilidade e aceitar aquela impugnação e corrigir o equívoco. Mas isso não gera prejuízo para as empresas fazer a impugnação, fazer o pedido de esclarecimento. Primeiro porque o esclarecimento é você estar sanando uma dúvida, não tem nada de mais nisso. E a impugnação, às vezes, ela gera um pequeno incômodo só pelo fato de o órgão ter o trabalho de estar respondendo, mas não quer dizer que vai se indispor com o órgão por conta disso. Longe disso. Pode ser que tivesse esse entendimento na lei antiga, mas hoje em dia é muito comum a questão da impugnação. Os órgãos já compreendem, veem de uma forma melhor e entendem a necessidade dela. E sabem que isso também, de certa forma, auxilia eles. Então, não dá para a empresa ter receio de se indispor.
Até porque, se ela não faz a impugnação, participa depois, o transtorno vai ser bem maior para ambos. E tem prazo para pedir esclarecimento, impugnação? Sim, o prazo é de 3 dias úteis anterior à data da sessão. E é importante que a empresa se atente a esse prazo, porque se ela perde esse prazo, daí o órgão pode não considerar a impugnação o pedido de esclarecimento. Até porque daí pode não ter um tempo hábil para o órgão analisar esse pedido, né? Então é bem importante que cumpra esse prazo para evitar prejuízos para ele mesmo depois. E, assim, por qual canal que deve ser pedido? Nós falamos aqui, pode ser feito por e-mail, porque eu vejo muito assim, chega alunos, às vezes, iniciantes, mas eu procurei no edital, não tem um e-mail. Liga, o órgão vai, procure falar com o órgão, mas também não tem telefone. Coloca no Google o nome do órgão, você vai encontrar o telefone. Eu brinco muito assim, quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa, né? Exatamente. Mas, via de regra, os editais, eles têm ali a previsão certinha, uma cláusula específica dizendo por onde que você tem que fazer essa solicitação. Inclusive, se tiver previsto expressamente no edital que tem que ser de uma forma e você fizer de outra, pode ser que o órgão nem veja o teu pedido. Então, é importante que você saiba analisar esse detalhe. Mas, se não tiver, é como você comentou, tem que tentar entrar em contato com eles para ver qual que é a forma que eles querem que faça esse pedido. Não dá para Milena, a gente deixar passar. e quando a gente faz dentro do prazo, solicita, faz impugnação, solicita um esclarecimento e não tem resposta? E Aí aí? o órgão vai se incomodar. Especialmente se tiver um consultor de licitação atuando ali atrás. Porque o órgão ele tem um prazo de até um dia útil anterior à data da sessão para responder. E precisa responder nesse prazo, porque senão não dá tempo da empresa analisar, tomar ciência dessa decisão, dessa resposta. E isso pode prejudicar a isonomia na participação do certame, a questão da transparência e até a própria competitividade, porque a depender da resposta que o órgão for dar, vai interferir diretamente na proposta ou na habilitação da empresa. Então, se eventualmente foi feito um pedido de esclarecimento ou uma impugnação e o órgão simplesmente ignorou, não respondeu no prazo, ou às vezes iniciou a sessão e você foi prejudicado de alguma forma porque não teve a resposta, aí cabe os meios para estar recorrendo, seja recurso administrativo ou mesmo representação nos tribunais de contas. E, em últimos casos ali, se for necessário, a gente pode estar até fazendo a impetração de um mandado de segurança. Só que em tudo isso que você disse, o que tem custo para o cliente e o que não tem? Para aquele cliente que já é seu cliente mensal, então ele já contratou. Mandado de segurança, ele vai ter um custo? A denúncia no Tribunal de Contas, como que funciona isso? Assim, para os meus clientes eu faço da seguinte forma: eu já deixo incluso essa questão do recurso administrativo, porque muitas vezes eu mesma utilizo isso como uma estratégia na licitação. Então, para mim, como o nosso interesse enquanto consultor é que o cliente se sagre vencedor, que ele tenha êxito, que o nosso êxito vem a partir do êxito do cliente também, né? Então, eu utilizo muitas vezes o recurso administrativo como uma forma de estratégia. Então, a depender ali da situação, vai incluso junto. Mas agora a questão do mandado de segurança, por ser uma via judicial, aí ele tem um custo à parte, porque tem até as custas processuais em si, né? Sim. E quais são os principais erros que o pessoal comete para solicitar um esclarecimento ou até mesmo numa impugnação? Olha, primeiro que o pessoal às vezes não faz pelo meio correto, já começa por aí. Se o edital prevê que tem que fazer de determinada forma, vai lá e faz de outra, ou não observa o prazo que tem que estar sendo feito o pedido, acaba enviando depois e às vezes não dá nem tempo do órgão analisar, ou mesmo nem consegue chegar a fazer, porque se for uma plataforma eletrônica que tem que ser feito pedido, às vezes a plataforma bloqueia depois do prazo, né? Na questão da impugnação, muitos não sabem como expor o que eles estão querendo apontar, não mandam qual que é a fundamentação, não sabem embasar quais que são os seus argumentos. Então, acaba dando muito questões superficiais, né? Muitas impugnações que têm um aspecto muito leigo
e acaba não gerando argumentos suficientes para uma revisão do edital. E isso faz uma diferença enorme, porque as empresas têm que entender que com um simples documento bem elaborado, elas podem alterar um edital ou até mesmo gerar revogação dele. Então, é muito importante que elas entendam a necessidade de fazer da forma correta para garantir ali toda a legalidade e regularidade do processo. Olha só para continuar uma resposta que a gente fez do Rodrigo aqui. O Rodrigo tinha perguntado, ele teve uma licitação e a empresa resolveu ser representada por procurador, anexou sem assinatura. Com relação ao preço que a gente comentou do seguidor aqui do Instagram, o Speed Soluções colocou, e mesmo demonstrando, o pregoeiro não aceita. Se mesmo demonstrando que o preço está inexequível e o pregoeiro não aceita, e aí? Nesse caso, eu iria direto para uma representação no Tribunal de Contas. Porque se você aguardar o transcorrer de toda a sessão ali para entrar com recurso, o único meio que ele teria seria anular a licitação. Então, nesse momento, eu entendo que seria mais viável, como você já oportunizou para o órgão a análise e a correção, eu destaco esse detalhe. É sempre importante você oportunizar para o órgão primeiro. Mas, como você já oportunizou mediante a impugnação, aí entra a questão de você representar junto ao Tribunal de Contas correspondente ao Estado para estar sendo feita a análise dessa questão. Sim, exatamente. Vamos lá. Eu tive uma licitação que o concorrente queria que eu explicasse a formação do meu preço. Eu disse que era sigilo da empresa o cálculo de formação, mas não era válida a impugnação. Deixa eu ver o que mais aqui ele colocou. Eu, uma vez, não consegui resolver administrativamente na licitação e entrei com mandado de segurança para anular a licitação. É o que a gente orienta. O professor André, ele bate muito nessa tecla. Tem erros? Reclama. Procure os órgãos competentes. Não adianta ficar, vou na internet, fazer uma live com ela e falar, reclamar, mas não vai adiantar muito, não. Tem que pegar e reclamar nos órgãos competentes. Exatamente. Já me ocorreu deles não responderem, mas suspenderem a licitação para refazer o edital. Então, acatarem mesmo sem responder. Exatamente. Fizeram isso aí. Éder, essa aqui é importante, hein? Essa aqui do Eliseu, estava lendo. Éder, depois que o cliente, olha só, lhe paga a comissão no ato da homologação. Então, a homologação, para quem está vendo a primeira vez, como que a gente cobra aqui no escritório? A gente cobra uma taxa para participar daquela licitação e homologando, finalizando, olha, a Milene ganhou a licitação, vai assinar o contrato. Então, quando homologa, nós cobramos a nossa comissão, geralmente aí de 0,5% até 2% negociado com o cliente. E o que o Eliseu está dizendo supondo que o cliente nunca seja chamado pelo órgão público, né? Chamado pelo órgão público para executar o serviço, você devolve o valor? Eliseu, por incrível que pareça, em praticamente 19 anos nessa área, nunca aconteceu isso, tá? Pelo menos nunca chegou um cliente falando assim, Éder, te paguei a licitação na homologação e não entreguei. Então, vamos negociar algo melhor? Não, nunca. Então, eu não posso te dizer. Mas qual a orientação? Quando eu cobro tem alguns alunos que não seguem exatamente o que eu digo, que é cobrar no recebimento. Principalmente aqueles alunos que acompanham a gestão do contrato. Aí cobrar no recebimento, tá tranquilo, é que eu não faço a gestão. Então, se você cobra no recebimento, não tem esse problema. Para quem cobra na homologação, o percentual é menor. No recebimento, de 3% a 5%. Na homologação, de 0,5% a 1,5% média, mas geralmente 1%. Então, eu já reduzi. Acontecer de não pedir, de novo, comigo nunca aconteceu isso. Não sei se você está um pouco tempo. Quanto tempo você está nessa área privada mesmo, Milene? Cerca de 6 meses. Eu acredito que isso não tenha acontecido com você também, para a gente até falar, né? Não, eu tive assim, a minha experiência enquanto pregoeira, ali, diretora do departamento de licitações, né? Já aconteceu de empresa entrar em contato, porque foi feito contrato e não estavam solicitando o objeto. Realmente Sim. Aconteceu. E aí eu vou ser bem sincera, eu dei a orientação que eu achava que era correta, que como consultora eu também daria novamente, porque foi feito um contrato. Eu falei, executa? Pega
eu falar isso aqui, né? Que eu, enquanto pregoeira do órgão, mas eu falei, olha, Agora pode falar, agora pode. Agora pode falar, né? se fosse um sistema de registro de preços, beleza, o órgão não tem a obrigação ali de pedir a entrega para você. Agora, enquanto um contrato, instrumento contratual, prevendo a quantidade específica, então tinha a obrigação. Mas assim, eu falei para ele, resolve numa boa, né? Vamos conversar ali com o setor de compras, é tudo. E foi resolvido tranquilamente, né? Que é a questão que a gente deve priorizar sempre Sim. no diálogo, O tranquilo. Speed disse assim: TCU necessita de advogado? Não, a representação nos órgãos de controle você não precisa do suporte do advogado, porém é bem mais complicado para quem não tem essa experiência fazer, justamente por causa do conhecimento da legislação, jurisprudência, acórdão dos tribunais. Então, eu já fiz algumas representações, assim, nesse período que eu estou como consultora, fiz várias representações, na verdade, para ser bem sincera, e a gente vê que é uma diferença considerável, sim, entre uma representação formulada por um advogado, que tem a formação específica, todo o conhecimento, e uma formulada por alguém que não tem tanta experiência. Tanto é que os consultores entre si fazem parcerias nesse sentido, né? De dar suporte. Eu digo isso do projeto Maverick, né? Que a gente é um grupo ali unido para se ajudar. Então, a Sim. gente tenta dar esse suporte uns aos outros, justamente porque alguns têm um conhecimento mais aprofundado em determinadas áreas. E é essencial esse suporte de um advogado pelo conhecimento e pela experiência ali, para ele saber fazer da forma adequada. Mas não quer dizer que, enquanto empresa, ali a pessoa física não vai conseguir fazer. Só vai ter que se aprofundar no assunto, né? Vai demandar um esforço maior, mas o protocolo em si pode ser feito. Nem sempre consta no órgão como o órgão chegou naquele valor de referência. Eles são obrigados por lei a ter no edital como estimaram o valor de referência? Não, tem muito edital sigiloso, né? Sim, tem vários editais que prevêem o sigilo, só que após a etapa de lances, daí eles têm que disponibilizar. Tem isso. Mas assim, não quer dizer que vai estar no edital especificamente a maneira que eles utilizaram. Você tem que analisar a fase interna do processo, que é anterior ao edital. Aí ali Sim. você vai conseguir ver como que foi a questão que eles fizeram a análise para cotação de preços. É um caso, o Rodrigo, é um caso muito excepcional. Aqui no Rio Grande do Sul teve município que quase foi varrido do mapa em razão das enchentes. Então, ocorreu muito disso, de desistirem da licitação por fato superveniente não previsto. Sim. Tem uma mensagem antes da gente continuar aqui. Éder, licitação de materiais pela. Ah, esse aqui já vi. Quando o objeto não está claro no termo de referência, descrição do item, não conseguimos encontrar no mercado. Tem que solicitar esclarecimento. Se não está Exatamente. claro, esclarecimento. Como fazer um bom pedido de impugnação, então? Então, você vai ter que expor ali os seus argumentos, os fatos, né, digamos assim, explicar qual que é a tua motivação para estar contrariando, expor qual que é a questão do edital que você está impugnando, tem que deixar bem claro isso, não adianta pegar e estou impugnando o edital tal e não explicar o que está errado no edital, porque ninguém tem bola de cristal. E você vai ter que expor a fundamentação específica do porquê que aquilo ali está errado, se você tem legislação pertinente, doutrina, jurisprudência, tudo que você puder utilizar, você vai ter que estar colocando ali, embasando, e ao final você vai ter que fazer o teu pedido, dizendo o que você entende pertinente ser alterado. Ô, Milena, e quando o pregoeiro, eu já vi muitas vezes, tá? O pregoeiro responder fora do prazo, ou nem sempre responde, né? Mas no caso aqui, nosso amigo disse, não respondeu, mas suspendeu o processo. Aí, menos mal, né? Mas É e quando porque não deu suspende? uma forma o que foi pedido, aí, né, é compreensível. Mas nos casos em que ele não responder, dar sequência no certame, aí entra aquela questão que eu falei, você vai ter que representar ou no Tribunal de Contas, ou então se aquela questão, por exemplo, fiz um pedido de esclarecimento, aconteceu inclusive comigo isso já.
de fazer um pedido de esclarecimento e esse pedido de esclarecimento não foi respondido, ou então teve alguma resposta extremamente genérica que não aclarava em nada a dúvida, que acontece às vezes também, tem que ou entrar com recurso ou fazer representação, porque isso gera, sim, prejuízo na hora de formular a tua proposta. Especialmente nessa de descritivo dos itens, né? Porque a depender do que eles estiverem pedindo, você vai definir a sua marca, o produto que você vai estar oferecendo. Então, se ficar com dúvida e ofertar o produto errado, vai ser desclassificado depois. Sim. Cabe recurso quando em deferimento de uma impugnação? Nesse caso, não adianta você querer entrar com recurso depois. É melhor você fazer a representação no Tribunal de Contas, porque aí você vai deixar o processo transcorrer inteiro. Então, não tem como. Ao invés de você pegar e deixar para transcorrer todo o processo e só então entrar com recurso, se o próprio órgão já analisou na etapa de impugnação e entendeu que não era cabível, dificilmente ele vai mudar de ideia no recurso administrativo que ele mesmo vai analisar. Então, se Vou você... falar outra situação que aconteceu aqui, Milene. O cliente nosso, esse é um cliente mensal da área de UTI médicas. Entraram com recurso num processo que ele ia participar e não foi acatado. Ele gostaria de manifestar recurso, não, vamos lá. Entraram com impugnação num processo que ele ia participar e esses foram respondidos a impugnação, só que o processo continuou. A gente tinha tempo ainda, ele queria que manifestasse intenção de recurso também. Oh, meu Deus, eu confundo os nomes. Ele queria que a gente impugnasse também com as mesmas alegações de uma impugnação que já tinha sido solicitado por outro cliente, por outro participante daquela disputa e não tinha sido acatado. E aí? É o que eu acabei de mencionar. Perder tempo. Exatamente. Você vai estar aplicando esforços numa coisa que já foi analisada pelo órgão. Não tem lógica nisso. Se o órgão já fez a análise dele, já deu a manifestação e foi desfavorável ao seu argumento, e se você acha que está correto, então aí você tem que recorrer a outro nível do órgão de controle. Então não tem mais como ficar ali para o pregoeiro uma impugnação. O Magno Cristiano 10 colocou lá no Instagram. Após a manifestação de recursos contra uma decisão não favorável, apesar que recurso da pregoeira e o pregão sendo homologado, posso no TCU pedir a anulação e proveniente se formos declarados corretos na decisão. Não entendi muita pergunta, mas ele está dizendo, não sei se você entendeu. Eu acredito que ele quis dizer que a licitação correu e foi homologado, mas ele não concordou com a decisão do pregoeiro e quer entrar com uma representação. E pode sim. Só que aí, nesse momento, você tem que fazer uma corrida contra o tempo, tá? Porque, a depender do que for o objeto da licitação, pode gerar a perda do objeto que a gente chama, que seria no sentido de que, mesmo que seja favorável a você depois da decisão do Tribunal de Contas, não tenha como reverter a execução daquele objeto. Então, por exemplo, foi homologado e um mês depois você resolve entrar com a representação e nesse tempo já teve execução até do contrato. Fica complicado. Por isso que eu mencionei a questão do suporte do advogado. O advogado, ou mesmo o consultor, né, em si, já tem essa experiência com as representações, então ele consegue promover com bastante agilidade. E isso é muito importante, a depender da circunstância. Faz uma diferença enorme saber fazer com agilidade, com clareza, com os argumentos necessários. Então, isso é muito importante. Então, nesse caso, representação, e aí pode ser anulada, sim, a licitação. O Eliseu, que questionou da devolução do dinheiro na homologação, caso não ocorra a contratação no prazo estipulado daquela ata de registro de preço, né, ou de uma ata, do contrato a gente sabe que são raras exceções que realmente não pede. Na maioria das vezes, sim. Homologação não é garantia que o objeto vai chamar para entregar o objeto, confere, mas é aquela história, né, Milene? O órgão público demanda de tempo e investimento, por mais que uma licitação eletrônica tenha um investimento por trás de tempo e dinheiro. Eu não acredito que ele vai fazer um processo e que não vai pedir nada. O que eu tenho visto, média,
é 40%, média. Só que tem atas que pedem 100%, 70%, 80%. Mas pode acontecer, Eliseu? Pode. Eu não tenho visto, tá? Eu me lembro quando eu vendia muito mais ativo, lá em 2010, 11, 12, hoje nem tanto. Hoje eu foco mais na consultoria, nos alunos, que aconteceu comigo. Eu me lembro do Tocantins, vendemos lá 10 equipamentos, foi um contrato, não era nenhum registro de preço, uma aquisição de 12 equipamentos de desfibrilador. Passou um ano e nunca pediram nada. Eu entrei em contato e sempre aquela enrolação. Naquela época, o que eu percebi, não era a empresa que eles queriam, infelizmente. Isso aconteceu naquele período e empurraram com a barriga e provavelmente fizeram outro processo depois. Mas essa questão aí depende bastante da forma da contratação, né? Que o Eliseu mencionou ali sobre não pedir. Se é uma ata de registro de preços, o órgão não tem realmente a obrigação de pedir a totalidade, né? Aí vai aquele detalhe que você mencionou de estar sendo solicitado muitas vezes 40% da quantidade da ata, nesse sentido. Mas eu também, até o momento, não vi órgão não solicitar nada de ata. Sim. Aquele caso, inclusive, que eu mencionei, o órgão, ele solicitou outros itens da ata da empresa. O questionamento dela era em relação a um item específico, mas outros itens que estavam registrados, o órgão já tinha solicitado. Ô, Milena, o Vanu Moreira colocou: bom dia. Alguns editais do Sistema S mantêm alerta de não dar continuidade em caso de superveniência. Continuidade à aquisição. E aí? Aí entra na questão de fatos que aconteçam depois de celebrada a contratação que não tenha como órgão prever. Então, sejam situações excepcionais que tornem inviável essa contratação. Mas isso, assim, o próprio nome diz, situação excepcional e superveniente. Então, isso é uma exceção, dificilmente vai acontecer. É como o caso ali que o colega mencionou no Rio Grande do Sul, né, que teve ali as enchentes, é uma coisa que não tinha como ser previsto e foi uma situação excepcional que gerou algumas circunstâncias que pediram as contratações. Milena, eu não gosto de entregar todo o conteúdo numa live só, até porque a média das pessoas assistirem o material depois é abaixo de 30 minutos, e nós já estamos aqui com 45, 48 minutos. Então, eu peço para você vender seu peixe final, que eu falo, vender a sua consultoria, como que o pessoal pode te contratar para a gente finalizar e futuramente nós temos mais live com a Milena para fazer, para compartilhar o conteúdo do dia a dia de um consultor de licitação. Sim, claro. Quem for empresário, que quer participar de licitações ou já está participando, mas tem dificuldades, ou às vezes comete erros bobos, ou é desclassificado, não sabe como participar em plataforma, não sabe como analisar o edital, eu estou à disposição para estar dando esse suporte, ajudando. Tenho toda uma experiência. Eu tive o privilégio de aprender com os erros dos outros, né? Então eu não precisei eu errar para estar aprendendo. Excelente. Por causa da minha atuação como pregoeira, aprendi com os erros dos outros e estou à disposição para estar ajudando as empresas a garantir o sucesso nas licitações. E reitero que, enquanto consultor, o nosso intuito é ajudar a empresa a garantir o êxito dela. Para a gente não é interessante que as empresas fiquem só participando, nem nós mesmos não lucramos com isso. Se a empresa participa ali 3 vezes, não se sagra vencedora, por exemplo, para a gente quer que vocês ganhem, a gente quer ajudar vocês a ganhar as licitações. Então, estamos à disposição aí para ajudar em todas as etapas do processo, desde o início ali com os esclarecimentos, impugnações, todo o andamento processual, né, envio de lances, envio de documentação, até mesmo depois, se for necessário, as representações junto aos tribunais de contas, recursos. E vocês podem estar entrando em contato comigo, eu tenho meu Instagram da assessoria Dominos, acredito que vai estar na descrição aqui do vídeo também o meu contato do WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato para a gente conversar a respeito e fico à disposição para qualquer dúvida que tenham.
Ô, Milene, quero agradecer a tua participação na live, sempre contribui muito, tem um conhecimento vasto, trabalhou muito tempo do outro lado, um conhecimento que eu não tenho, por mais que eu estou há muitos anos trabalhando com licitação, nunca trabalhei em órgão público, nunca fui pregoeiro, tudo que eu sei é do lado do privado, né? E assim, o que eu sei, eu falo, já ajuda muito a ter os resultados que eu tenho, né? Imagina tendo o conhecimento que você tem de um lado onde inicia toda essa compra, todo o processo, e agora você vem ajudar aqueles empresários que cometiam muitas falhas lá no órgão que você trabalhava. Então, tem um conjunto perfeito de conhecimentos para trazer resultados para esses empresários. Só mais uma pergunta aqui do Eliseu, ele colocou assim, Milene, ao eliminar uma cláusula do contrato com o cliente, eu preciso necessariamente ajustar a numeração das outras cláusulas ou posso mantê-las como estão? Ele está falando do contrato de prestação de serviço dele como consultor, será? Será que se for isso, aí sim. Agora, não sei se é algum contrato do órgão, né? Não sei com o Eliseu. Contrato privado ou do órgão agora. Ó, sim, isso mesmo, ó. Espera aí. Vamos entender aqui. É contrato consultor e cliente. Ah, sim. Vamos ler aqui, ó, Milene. Ao eliminar uma cláusula do contrato com o cliente, ó, tá claro aqui, com o cliente, né? Eu preciso necessariamente ajustar a numeração das outras? Sim, sim. Você entendeu o que ele falou? O contrato tem lá, o nosso direto eu faço essas correções. 1.2, 1.3, 1.4, e você tira 1.4. Você tirou, aí o outro 1.5, não, você corrige isso aí. É importante você ver também a forma como você está fazendo esse ajuste, né? Porque se você está fazendo uma alteração contratual ou se você vai estar fazendo um novo contrato, tem todo esse detalhe para estar analisando. Mas se você está fazendo só uma alteração contratual, você vai ter que redefinir ali a questão das cláusulas também. Tem todo o ajuste que precisa fazer, porque senão vai ficar uma lacuna no teu contrato. Uma lacuna, e assim, Eliseu, o que eu faço aqui? Qualquer alteração que o Éder queira fazer no contrato, depois eu passo para o jurídico conferir se está certo. Porque eu me lembro uma vez conversando com um advogado que fez os nossos contratos, falou assim, Éder, não pode ser um contrato que é só bom para um lado. Esse contrato tem que ser bom para os dois lados. Se ele estiver puxando, vamos falar bem básico, puxando a sardinha só para o meu lado e para o lado da Milene, não, hora que cair na justiça, esse contrato perde a validade. Alguma coisa assim, né, Milene? Exatamente, porque daí tem a questão da vulnerabilidade, inclusive, a depender de quem é uma das partes, pode ser que na hora de ser analisado o contrato seja entendido que uma das partes era mais vulnerável do que a outra, então aquela que teria uma vulnerabilidade maior, ela mesmo tendo assinado o contrato, as cláusulas são desfeitas, digamos assim, porque tem essa questão da proteção à parte. Então tem que ter todo um cuidado. Exatamente. E assim, o duro que não acaba as perguntas, né? Chegou aqui, ó. O pregoeiro pode desclassificar por não apresentar um documento que não está sendo exigido como documento de habilitação. O descritivo pede que sejam entregues os produtos, carnes, com o selo CIF. Eu mais ou menos eu entendi. Na apresentação ali, na documentação de habilitação, não foi solicitado talvez essa certificação, esse selo do CIF, alguma coisa assim. Só que daí depois eles... isso aí apresenta na hora da entrega do produto, só que está sendo desclassificado porque não apresentou esse documento na habilitação. É questionável isso aí, não pode, né? Porque se não foi solicitado... Tem que verificar, porque primeiro já entra a questão do formalismo moderado, né? Ele deveria primeiro diligenciar junto à empresa para dar a oportunidade de apresentar, então. Não pode simplesmente desclassificar. Então, se ele sequer te deu a oportunidade de você estar comprovando que tem o documento, então está totalmente errado. Você vai ter que recorrer e, se não for reconsiderada a decisão, vai ter que representar. Já começa por aí. Milene, agradeço demais a participação. Pessoal, quiserem contratar a Milene, pode dizer que na parte comercial é cria do projeto, né? Cria do projeto. Está bem assessorada com o Anderson, que é parceiro dela, tem uma parceria sólida,
que consegue te atender em qualquer segmento. Em qualquer segmento no Brasil todo. Com certeza, você empresário que quer iniciar no mercado, se você já está no mercado e não tem resultado, porque quem está te atendendo, o seu colaborador, não está atualizado com as mudanças desse mercado, eu recomendo que contrate um dos consultores do Projeto MAV. São pessoas preparadas para trazer resultados para vocês, ok? Agradeço a participação novamente de todos que nos acompanham. Aqui, pessoal, o melhor local para vocês tirarem suas dúvidas. Eu falo muito assim, Milena, para quem está iniciando, a gente vive respondendo dúvidas para quem está iniciando e até uma orientação, falar com todo mundo. No caso aqui, hoje, pessoal, a gente não consegue responder mais todos. Então, como que é feito? O WhatsApp nosso é para negócio, contratação. Nossas mídias sociais, a gente responde gratuitamente, não te cobra nada para fazer isso. E nas lives é o melhor local para você tirar suas dúvidas, mesmo que sua dúvida não é dúvida relacionada ao tema daquela live, ok? Então, assim, semana que vem nós temos o bate-papo novamente, quinta-feira, e o que eu vou começar a fazer, vou fazer um teste, viu, Milena, a partir da próxima quinta ou das próximas lives, é pegar o link aqui do StreamYard e colocar no chat aqui, ó. Quem quiser entrar, ele vai entrar e tirar essa dúvida ao vivo, ok? Legal. Milena, muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Até.